Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, aonde nós iniciaremos uma sequência de mensagens sobre os heróis da fé e assim nós vamos ver e sermos edificados por aqueles que são mencionados na Bíblia para dar o exemplo a nós como igreja, a nós também podermos absorver sobre a fé de cada um desses irmãos aqui que trilharam caminhos com o Senhor. E a Bíblia fala em Hebreus 11 que os heróis da fé, eles obteram e alcançaram vitória porque exerceram a fé na pessoa bendita de Deus e também no Novo Testamento na pessoa bendita de Cristo, aonde conseguiram cumprir com o seu chamado. Então vamos abrir a palavra do Senhor em livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, o versículo de número 1. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 7, onde vai falar do nascimento de Caim e Abel. E nós vamos aqui tratarmos sobre este assunto. Versículo 1 de Gênesis 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Aqui, neste texto, vai tratar sobre o nascimento de Caim e Abel. Abel era o segundo filho de Adão e Eva, Caim era o primeiro. E nesse texto vai também falar da profissão de cada um deles. Abel era pastor, Caim era lavrador, cuidava da terra e assim a terra produzia aquilo que ele semeava sobre a terra. Só que aqui também fala sobre as duas ofertas, né? A oferta de Abel e a oferta de Caim. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em livro de Hebreus capítulo 11, aonde fala sobre os heróis da fé, esses são os exemplos dos nossos irmãos que alcançaram o agrado do Senhor. E Abel, ele foi aqui, desse irmãos da fé, foi o primeiro a ser mencionado. E em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 4, nós vamos fazer essa leitura também para mostrarmos aqui através da palavra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morte do morto, ainda fala. Aqui fala que mesmo depois da morte de Abel, ainda o que ele fez ainda é mencionado, e ele é mencionado aqui
também sobre o livro dos Hebreus, né? E mencionado juntamente com a galeria dos outros nossos irmãos na fé. Outro ponto importante para ver tão importância foi o sacrifício de Abel, e lembrado também foi em Mateus 23:35. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Mateus, o capítulo de número 23 e o versículo de número 35, aonde vai também aqui no Novo Testamento, Mateus ele vai fazer menção também de Abel. Mateus 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, em Mateus também, vai falar também deste sacrifício, não é? Da pessoa de Abel e sobre o sangue de um justo que foi derramado sobre a terra. E em 1 João, capítulo 3, lá no final da Bíblia, carta de João, João escreve a carta aqui, 1 João, o capítulo 3 e o versículo de número 12, aonde vai também falar, capítulo 3, versículo de número 12, que vai dizer assim: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, aqui mais uma referência da diferença entre Caim e Abel, não é? A Bíblia não é clara em dizer que Deus aceitou a oferta de Abel porque era de sacrifício de um animal, e rejeitou a oferta de Caim porque era da terra, algo que não tinha o sacrifício de um animal, do sangue. E não foi por esse motivo que Deus rejeitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Não foi pela oferta, pelo aquilo que era, mas de que forma foi ofertado e qual era a intenção do coração. E é sobre isso que eu queria meditar no tempo de hoje, nesse culto de doutrina. Qual é o valor da oferta, daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor e daquilo que nós estamos entregando para Deus. Porque Deus ele não vê o tamanho da oferta, Deus ele vê de que forma nós estamos ofertando. Então, certo é que Jesus, no Novo Testamento, Jesus ele fala também da oferta da viúva, né, daquela mulher, da simples mulher que deu ali apenas algumas moedas naquilo que tinha. Não deu do soberjamento, daquilo que soberjou, como deu aqueles homens. E Jesus ele fala que maior é a fé daquela mulher, pelaquilo que ela deu. Então ela não deu de uma forma de quantidade, mas ela soube de que forma que estava dando, com o coração sincero. Então é sobre isso que eu gostaria de tratar no dia de hoje. O sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. Eu deixei marcado aqui que Deus gosta de um relacionamento. Deus ele faz questão que nós estejamos um relacionamento com Ele. Não tem como nós termos Deus em nossa vida se nós não tivermos a disponibilidade de ter um relacionamento com Ele, de saber o que agrada a Ele e de saber de que forma ofereceremos para Ele. Então, o primeiro ponto a nós entendermos: os dois irmãos ofereceram sacrifício e ofertaram a Deus, porém, cada um de uma forma, de uma intenção, né? E o primeiro ponto aqui: o motivo principal da aceitação do sacrifício de Abel for ter sido oferecido por fé. Então, a fé que Abel
ofereceu aquele sacrifício. E nós conhecemos a fé salvífica, que é a fé da salvação, né? Então, quando hoje no tempo da graça, nós falamos da fé da salvação. Não é a fé que nós reconhecemos a Cristo, reconhecemos nosso pecado. Então, a fé salvífica, a fé feita através da salvação. Aleluia. Só que nesse tempo do início, eu fui pesquisar porque existia uma diferença de fé, não é? Porque a fé é salvífica agora, porque existia outro tipo de fé. E o que vai nos relatar aqui a fé referente ao Antigo Testamento não era esta fé que nós exercemos hoje, a fé em Cristo Jesus, mas a fé que tinha já na tradução já do original, através do hebraico, que vai falar a fé como fidelidade. Então a fé ela era demonstrada por fidelidade a Deus. E temos duas referências aqui para nós mostrarmos essa fé como uma fé de fidelidade, que está em Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo de número 20, que vai também falar sobre esta fé, uma fé que é uma fé de fidelidade a Deus. Então, vai nos mostrar também que a fé que Abel exerceu oferecendo o sacrifício, o holocausto ao Senhor, né, as primícias a Deus, foi pela obediência, não é? E a Bíblia vai dizer também que é pela obediência que encontramos o agrado do Senhor, que recebemos o agrado de Deus. A Deuteronômio capítulo 32, né? Para nós abrirmos aqui para maior compreensão deste texto. O versículo de número 20. Deuteronômio 32, 20. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são gerações de perversidade, filhos em quem não há lealdade. E filhos a qual o Senhor não tem prazer em ter compromisso, em ter relacionamento, porque não andam na fidelidade do Senhor, não andam no compromisso com Deus, não são leais. Uma pessoa que não é leal, ela é desleal. É aquela que não prioriza um relacionamento, que não dá o ênfase necessário, o valor necessário com o relacionamento. Então, por isso que Abel encontrou a graça do Senhor, encontrou ali o agrado de Deus, porque ele era fiel ao Senhor, ele tinha fidelidade ao Senhor. Abacuque também, lá, o profeta menor Abacuque, lá um dos últimos livros do Antigo Testamento, Abacuque vai também, através do capítulo 2 de Abacuque, ele vai nos fazer alguma menção também desta fé através de fidelidade ao Senhor. Vamos abrir aqui Abacuque e os irmãos também têm a oportunidade de poder manusear também a palavra do Senhor para que possamos ali observá-la de uma forma melhor. Vai dizer assim Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, é mais um texto que nos demonstra que essa fé, através da lealdade, né, do homem justo, ela agrada ao Senhor. E é essa fé que Deus ele quer que nós exercemos. Uma fé que tenha compromisso com Deus. E Hebreus 11, versículo 1 vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Então a fé, ela é em dois tempos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperam, então, não é o presente. Esperam é algo que há de acontecer. Então, primeiro ponto. Nós vamos agradar o Senhor quando nós esperamos por aquilo que já está determinado por Deus, aquilo que Deus, nós já sabemos e conhecemos pela sua palavra, sobre aquilo que Deus já nos destinou a vivermos. Então, a esperar no Senhor. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, nós temos que saber esperar no Senhor. Nós temos que saber aguardar em Deus, porque isso agrada ao Senhor. É algo que ainda não é o presente, mas é o que há de vir, é a espera. E a prova das coisas que se não veem. Por isso que a Bíblia vai falar que nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé. E Abraão encontrou ali o agrado do Senhor porque ele não andava mais por vista, ele andava por fé. E Abraão é o exemplo também. Então a fé também são as coisas por aquilo que ainda não se vê. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde é como Tomé, né? Ele quis tocar em Jesus. E essa fé é uma fé que não é uma fé sobrenatural, que não é uma fé transcendental, é uma fé que é apenas naquilo que nós temos certeza do que estamos tocando ou vendo. Então, essa fé não é uma fé que agrada ao Senhor. E existem dois pontos aqui também que eu gostaria de fixar, não é? Que a fé, ela é transcendental e é uma fé sobrenatural. Quer dizer, quando nós tratamos de fé, nós não tratamos de uma forma natural, né? Então, a fé, ela não é uma fé natural. Uma fé natural não existe, né? Existe certezas naturais, que o dia vai amanhecer, que a noite vai chegar, que a luz vai acender quando a gente apertar a tomada, ela vai apagar. Então, essa não é uma fé, é algo natural que vai acontecer. Então, isso Deus não espera de nós, né? Por isso que muitas vezes, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós fazemos isso por fé, por gratidão ao Senhor, não esperando no Senhor aquilo que nós estamos fazendo, mas com o coração aberto, com o coração grato ao Senhor nosso Deus. E por isso que Abel, ele entrou no agrado do Senhor, porque a forma que ele ofertou foi uma forma de um coração grato, não por aquilo que Deus poderia proporcionar, mas por aquilo que Deus era. Aleluia. E assim devemos ser nós também. Trabalhar e estarmos na presença de Deus, não por aquilo que Deus tem nos dado no tempo de hoje. Porque eu estava meditando num posicionamento para agradar o Senhor, ou de que forma nós agradamos a Deus. Porque se nós nos projetarmos no Senhor para que possamos ser recompensados de alguma forma, isso não é bíblico, não é que a Bíblia nos ensina. Porque nós possamos, por exemplo, ofertar, nós podemos dizimar, mas fazemos isso querendo talvez receber alguma coisa em troca. Mas se nós ofertamos, é porque nós já recebemos. Se nós dizimamos, porque nós já recebemos também. Se nós cultuamos, é porque nós já recebemos. Nós já recebemos já a salvação eterna. Então, tudo que fazemos em torno da fé não é por aquilo que há de vir, mas é por aquilo que já foi feito no madeiro, não é? Aquilo que já tinha sido já determinado por Deus para resgate da humanidade. Então, para nós aqui deixarmos esse ponto do nosso culto de doutrina, do nosso ensinamento, bem enfatizado no tema que eu gostaria que os irmãos guardassem e pudessem meditar na sua casa, né? E também pudesse também levar para o nosso próprio crescimento espiritual.
O primeiro ponto é: Deus não faz acepção de pessoas. Abel, ele era pastor e Caim, ele era lavrador. Quer dizer, Deus ele não olha pelas suas condições para te chamar. Deus, ele nos chama de qualquer maneira. Assim é o exemplo dos discípulos, não é? Dos homens que não tinha nada, nem quando Jesus apareceu, nem um peixe eles poderiam ofertar, porque nem peixe eles pegaram naquele dia. Mas eles fizeram a maior oferta. E qual é essa oferta? A si mesmo. Eles se ofertaram em ouvir a palavra. E quando Jesus chamou, hoje te chamo para ser pescadores de homens, eles largaram tudo que estavam fazendo e não tinham nada para oferecer, mas ofereceram o seu própria vida, o seu próprio corpo, por amor àquele que o chamou. Então, há uma diferença muito grande. Deus não nos chama por aquilo que nós podemos dar a Ele, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de nada que nós podemos dar para Ele. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e que ele era lavrador. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Podemos aqui nesse texto tentar, não que o texto diz, mas tentar entender o porquê Deus rejeitou Caim. Não que Deus tinha rejeitado, Caim já era predestinado a ser rejeitado, não. Primeiro, a Bíblia faz questão de dizer, no versículo 3, os irmãos abrirem aí: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Percebe-se que a Bíblia vai dizer que Caim trouxe uma oferta. Era primícia? A Bíblia não vai dizer. Era o melhor do que a terra produziu para ele? A Bíblia não vai dizer. Se ele ficou com a melhor e deu a segunda para Deus. A Bíblia vai dizer que ele deu uma oferta ao Senhor. Só que no versículo 4, a Bíblia faz questão de dizer: e Abel também trouxe dos primogênitos, que é a primeira, não é? Que é o principal das suas ovelhas e da sua gordura. E aí a Bíblia vai dizer, quando ele trouxe os dos primogênitos, não é? Não é do primogênito, dos primogênitos. Quer dizer, todos os animais que nasceram de várias ovelhas, ele trouxe dos primogênitos. Quer dizer, se ele tivesse 1000 cabeças de ovelha, 10.000, não sei, ele trouxe todos os primogênitos de cada uma. Quer dizer, ele deu de tudo aquilo que ele tinha de cada, não é? E a Bíblia vai dizer então que quando ele faz isso, olha o que a Bíblia vai nos dizer: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A tua Bíblia também fala isso? Sim. E atentou. E esse atentou quer dizer, chamou a atenção de Deus e para a sua oferta. Então, repara-se que Abel, ele soube ofertar a Deus, e também de uma forma que não foi só porque ele deu um animal, que era oferta de sacrifício de sangue, mas porque ele deu com total valor. E o que eu quero meditar hoje com a igreja: o que nós temos feito? Quais são as ofertas? O que nós temos dado para Deus? Eu não tenho nada para dar, mas você tem dado o que para o Senhor no seu corpo vivo? Porque o apóstolo Paulo fala, oferecer ao Senhor um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo é nós mesmos. Porque Deus, ele não olha pelo tamanho da sua oferta, mas ele olha assim, se é a primícia que você está dando e também se você está se dando. Porque se você não tem uma primícia, mas você tem a você mesmo para dar. Eu tenho para oferecer ao Senhor o meu corpo. Eu não tenho muita coisa para oferecer em financeiro, mas eu tenho a oferecer ao Senhor. Eu posso dar o meu melhor para Ele naquilo que não é de nada financeiro, mas a minha disponibilidade. Então isso Deus se agrada. Quando Abel encontrou o agrado de Deus, e no versículo 4 diz, e tentou o Senhor para Abel e para suas ofertas, olha o que diz. Deus revela agora.
olha o que diz o texto. E tentou o Senhor para Abel, pessoa, não é? Sim. E para a sua oferta. Olha o que Deus faz. Ele tenta para Abel, pessoa, e para oferta. Então não é a sua oferta que vai fazer a diferença com Deus, mas é a pessoa. E através da pessoa que tem compromisso com Deus, que tem fidelidade com Deus, onde nós lemos, que tem a sua vida com integridade ao Senhor, com gratidão a Deus, oferece o melhor. Porque nós sendo pais, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, assim Deus deu o melhor para nós, que foi o seu filho unigênito. Quer dizer, o seu filho, o primeiro filho, ele deu a nós. E através de Cristo, nós também fomos chamados agora, através da redenção, chamados de filhos. Mas Deus deu o melhor. Então, Deus atenta para Abel pela pessoa e também pelo sacrifício que é oferecido das primícias que ele tem. Então, esse primeiro culto de doutrina que nós estamos fazendo, os heróis da fé, que é o primeiro a ser mencionado, que é Abel, fala sobre um sacrifício. E não tem como ser chamado por Deus, não tem como receber a salvação e não ofertar, e não sacrificar. Porque quem valoriza o sacrifício no madeiro, oferta ao Senhor o seu corpo. Quem entende o valor, quando diz a palavra do Senhor, que não foi nós que escolhemos a Ele, porque se nós pudéssemos escolher, nós não teríamos escolhido a Ele, porque éramos colocados como engano, como uma cegueira espiritual, como uma trave nos olhos. Mas a Bíblia fala que Ele nos escolheu. Aleluia. É como Ele escolheu Abel. Ele atentou-se à pessoa de Abel e ao seu sacrifício. Então, se Deus nos escolheu, primeiro porque Ele nos atentou, Ele nos olhou, Ele viu algo que poderia servir de benefícios para um chamado, de uma obra, porque senão Deus nos chamava quando estivermos quase morrendo. Porque se Deus não tivesse visto o nosso interior, não pelo momento que estávamos vivendo, mas por aquilo que Deus havia de operar, assim como Jesus chamou os discípulos, e olhando para os discípulos, não viu nada que eles pudessem oferecer em coisas materiais, mas Deus viu disponibilidade, viu que eles poderiam fazer grandes coisas. E assim Deus tem nos chamado, né? Chamado a minha vida, chamado a minha família, chamado a cada um dos nossos irmãos. E quando nós oferecemos ao Senhor, não é por aquilo que Ele há de fazer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e das coisas que não se vê. Então, o Senhor nos chamou para vivermos coisas novas, obras novas, não é? Porque a carne já exerceu as obras velhas, as obras que levam para a morte e para a condenação. Mas não, Deus nos chama hoje para vivermos as boas obras. Que nós possamos viver as boas obras do Senhor. Não se esquecemos da onde Jesus nos tirou, da onde Jesus nos resgatou. E quando Ele nos chamou, Ele se revelou e nós podemos reconhecer e se aquebrantar na presença dele, porque nós reconhecemos como nós éramos miseráveis. Apóstolo Paulo fala que ele é nu, miserável, que ele não tinha nada para oferecer, mas mesmo assim Deus, através do chamado, fala: ele para mim é um vaso escolhido, não é? Uma pessoa que eu tenho escolhido. Então eu e você somos escolhidos de Deus. Então valorize o seu chamado, valorize o que Deus fez por nós. Então, deixo essa mensagem para a amada igreja, que nós possamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Deus não chama um sacrifício, Deus não faz uma escolha de um sacrifício. Nós temos sim que dar a primícia e o nosso corpo ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos e que possamos, como diz o apóstolo Paulo, sermos constantes, não é? Sermos aqueles que guardam realmente a fé e não se esquece da salvação, e não vamos deixar que o inimigo venha resgatar e venha arrancar aquilo que nós temos por precioso, que é a nossa salvação. Mas uma coisa eu sei,
que se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós queremos de alguma forma demonstrar a Ele que nós somos gratos. E nós fazemos através do sacrifício, não é? Quando nós queremos demonstrar a alguém a nossa gratidão, nós damos o nosso melhor. Não só em alguma coisa, em algum material, algum bem, mas também em demonstrar que nós, fisicamente, somos gratos àquela pessoa, através da amizade, através do relacionamento. E é isso que Deus espera de nós. Se nós somos gratos à salvação eterna, mesmo não merecendo, porque a graça é favor imerecido, não merecíamos, mas Deus espera do nosso sacrifício, do nosso corpo e das nossas primícias, para demonstrar a Ele que Ele é santo e que Ele é fiel, e o que nós temos a ofertar é a nossa vida ao Senhor. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.